Eu queria que se você pudesse falar um pouquinho a respeito da tua experiência com paternidade, porque eu sei essa sua realidade hoje, eu não sei a tua história, mas eu sei que dentro da área que a gente está tocando hoje do rap, a orfandade, o cara que vai para cima para conquistar, para tentar muitas vezes, como o Denis mandou na letra da música dele, a mãe dele, ele dava Feliz Dia dos Pais, né? A mãe foi pai e mãe. Isso é muito normal nesse meio. E para você, cara, o que você, a palavra paternidade, o que ela representa para você? É muito bacana o papo, né? Ouvir os irmãos aí também. Então, eu vim de um contexto bem complexo, né? Como quase todo mundo. Vim de uma vida. Os pais se separaram, meus pais se separaram, tinha 4 anos. E com 11 para 12 anos, eles me levaram para um colégio interno. E eu fui para um colégio interno, me deixaram lá. Meu pai foi embora, meus pais se divorciaram, minha mãe e meu pai se divorciou, e a minha mãe ficou segurando a onda sozinha, com 3 filhos, né? Meu pai também tem 13 filhos e uma vida muito louca. Então, quando eu conheci o 13? Luiz, Você falou 13 13? filhos, meu pai, 13 filhos, meu pai tem. Mas no casamento com a minha mãe só tem 3, né? Sou caçula dessa relação, mas eu tenho irmão pra caramba lá em Jataí. E aí, cara, mas meu pai é um cara muito zoado. Meu pai foi um cara que já foi próspero, herdou muita coisa, acabou com tudo, né? Com meretrizes, com bebida, com jogo. Mas assim, quando eu olho para o meu pai, eu percebo que meu pai não teve pai, né? Então, assim, ele acabou sucumbindo nessa vida, né? Sem êxito. E quando eu me encontrei com o Luiz, uma das coisas que nos gerou uma profunda identificação foi a nossa história, a similaridade que existe, né? Eu fui um drogado, eu fui um nóia, eu morei na rua, comi do lixo, vivi em biqueira 4, 5 dias sem comer, sem tomar banho. Saí de tudo isso, enfrentei uma opção de preconceito para poder casar com a Josi. Imagina, menina da igreja, cheia de célula de criança, um monte de concorrência gigantesca. Vem o neguinho, pula a catraca e senta do lado da menina. Ah, Josi é Entendeu? um amor de pessoa, né? Tamo Então eu junto então, viu, vim. Felipe? Tamo junto então. Então, eu vi os cara eram até mais bonitos que eu, mas era fraco, né? Eu fui para cima. E aí, e aí Não falta é homem fraco, né? o que acontece? Quando eu casei com a Josi, a gente casou sem o apoio do ministério que a gente estava, né? Sem completamente apoio. E a gente não tinha uma espécie de amparo familiar por parte da minha família, né? A família da Josi sempre foi muito bacana, os pais casados e tudo mais, mas por parte da minha família não me sentia amparado. Nenhum casamento ao meu redor tinha dado certo. Nenhum pai era pai de fato. Os meus tios, ninguém. Tipo, eu não tinha nenhuma referência de família, não sabia como é que essa estrutura funcionava. Então, quando eu me converti, voltei para o evangelho, na verdade, voltei para o seminário que eu tinha feito e fui morar na casa de um pastor que era meu professor. Só que era muito rígido, era uma visão muito complicada, era um grau de cobrança. Enfrentei esses preconceitos por parte deles quando fui me casar. Eles colocaram condições assim muito malucas, né? Diziam muitas coisas ruins que a Josi ia viver na sarjeta comigo, que ela ia me buscar nas biqueiras. Falaram várias coisas assim nesse sentido. E era um ministério grande, conhecido, relevante na época, né? Pela expressão que tinha. E aí, cara, no meio desse furdunço todo, a gente tomou coragem para casar. A gente casou. Todas as amigas da Josi foram proibidas de ir no casamento da Josi por conta dessa igreja. Na época era aqueles casamentos arranjados, né? Daquela época das siglas, né? A sigla e um número, vinha uma sigla e um número junto. UFC, MMA, aquela coisa toda. E os casamentos eram muito arranjados, aquela obediência cega. E a gente, cara, sem muita força, sem muita propriedade emocional para lidar com essas coisas, a gente lidou com elas. A gente ultrapassou tudo isso, a gente casou, e depois a gente foi descobrir que essa pastora que se opôs ao nosso casamento estava há 1 ano traindo o marido. Foi um escândalo aqui em Goiás, muito grande.
E a gente ficou com aquele sentimento, poxa, parece que a gente é rebelde, parece que a gente está casado, fez tudo certo, estava servindo a Deus num abrigo de criança, como missionário, casa de recuperação, estou tentando resumir a história, mas parece que a gente carregava aquele estigma de rebeldia, aquela coisa abissal, assim, sabe? Aquele peso que eles botaram, né? E eu não era o ideal para aquele contexto eclesiástico. Eu não combinava o sapato com o cinto, eu não vinha de uma família boa, eu não era eu não tinha a cara de elenco da Globo, então não era o ideal para aquilo. Eu era um cara inadequado, rústico demais, né? E ninguém parava para me ouvir, para saber o que Deus estava me falando, o que Deus estava me dizendo, o que estava acontecendo dentro de mim, quais eram os meus anseios. E aí, quando eu conheci o Luiz Hermínio era o cara de um seminário, que eu estava nesse lugar, era ministrado um seminário, e eu estava lá, e o Luiz pregou, e arrebentou com tudo. Eu nunca tinha ouvido falar daquele cara. E aí perguntei para ele, falei, pastor, quem faz seus livros? E eu já estava fazendo isso, pegando os CDs e organizando a ideia dos pastores. Ele falou, você faz isso e tal, e tudo mais, e já me deu um monte de CD, ele é sanguíneo pra caramba. E eu tinha uma casa de suco dentro desse lugar. Ele falou, eu vou lá falar contigo. E ele foi mesmo. E ele não foi para falar, ele foi para me ouvir. Ele sentou, pediu um suco de cupuaçu, e aí sentou ali e tal, e a gente começou a conversar, velho. E conversou por horas, e ele me fazia várias perguntas sobre a minha vida, perguntas que nunca ninguém tinha me feito. Era só cobrança. Eu só tinha que ser aquele cara que, se eu pisasse um pouquinho fora, tá vendo? Eu não falei e tudo mais e tal. Aqueles estigmas, né? Eu era tratado pela minha patologia, nunca por quem eu era. E o Luiz me tratou como um indivíduo, como uma pessoa nesse encontro. E aí, cara, eu fiquei vários dias com o cartão do Luiz no bolso, até que um dia a gente se encontrou pelo MSN, ele me chamou para ir para lá e tô tentando aqui encurtar, mas eu acho que é importante falar isso. Ele me chamou para ir para lá. Eu achava que Itajaí era em São Paulo, não conhecia a praia, não conhecia nada, mano, só conhecia aquilo ali mesmo. E aí a gente foi em 2008, logo depois da enchente. E aí quando a gente chegou, o Luiz não era famoso, o Mevan não era famoso, nada disso era, né, expressivo. E aí o Luiz foi nos buscar na rodoviária, a gente foi de ônibus, mano, de Goiânia para Itajaí, longe pra caraca, mano. Que levar 1 quilo de farofa para ir comer no caminho. E aí a gente chegou, ele foi nos buscar, e aí interessado pra caramba na vida da gente, querendo conhecer, me levou para dentro da casa dele, sabe? Me apresentou a esposa dele. Um dia depois, a Iraci já estava me batendo de mangueira para eu ir almoçar, que ela tinha me chamado para almoçar, era uma loucona. Aí eu falei, caraca, que povo doido, mano. Aí o pastor Luiz me levou na praia. Um dia eu e a Josi. Eu não conhecia o mar. Ele me levou no mar e de frente para o mar ele me falou assim, cara, o que te fere? O que te machuca? E eu comecei a chorar muito, velho, na beira da praia. Falei pra caramba, um monte de coisa. E até hoje isso mexe comigo, assim, porque foi muito forte. Aí ele me levou para casa dele, a gente saiu, almoçou, demorei muito tempo para me recompor, como eu chorei aqui. Aí a gente foi para casa dele, aí começamos a almoçar, aí terminou o almoço, o Lapa chegou. O Lapa chegou, aí o Luiz me levou para dentro do quarto dele, da Iraci, me sentou na cama e falou, eu queria que você falasse tudo de novo, aqui para mim e pro Lapa. E ali, cara, foi muito especial, mano. Foi uma parada muito louca que aconteceu, entendeu? Até então, eu era um órfão. Eu era alguém que carregava uma bagagem abissal, absurda, de preconceito, de julgamento, de medo de cair, de medo de errar, de medo de ouvir. Eu não falei que ele era assim, entendeu? Eu tinha esse medo, eu carregava isso. E ali parece que eu fui livre disso, sacou? E aí ele me convidou para estar em Itajaí, alugou uma casa para mim, ficou 30 dias fechado, eu estava no ministério, precisava entregar as coisas, não queria ser irresponsável, ele bancou toda essa parada, me deu dinheiro tal e tudo mais, mas na época o Mevan não era uma igreja, né? O nosso salário atrasava 2 meses, doideira, mano. A gente comia o sacolão da cozinha comunitária, mas a gente foi para um lugar, mano, ser profundamente acolhido, e as minhas cabeçadas que eu dava, o Luiz sempre muito paciente comigo, mas ao mesmo tempo firme, né, mano?
E aí eu fui, porque eu fui muito rústico. Imagina, eu fui um cara que saí de uma casa de recuperação, fui para um seminário, depois fui fazer um estágio numa igreja. Me decepcionei com a igreja, achava que todo mundo era de mentira dentro de igreja. Fiquei desviado dos meus 18 aos 20 anos. Aí voltei para Jesus, dentro de um seminário, conheci uma menina, me apaixonei, casei e fui para uma obra missionária. Eu não sabia o que era congregar, mano. Não sabia o que era viver em comunidade. Então, a UEVAN foi essa escola para mim, tipo, em todos os sentidos. De gente que também não recebeu muito exemplo familiar. Então, o Luiz, assim, ele foi um cara que ele nos incluiu no processo dele. Entende? Se eu pudesse definir o Luiz, eu diria que o Luiz era um cara que estava avançado no processo de descobrir paternidade em Deus, e ele nos permitiu fazer parte desse processo. À medida com que ele ia entendendo, ele ia repartindo com a gente. E a gente foi desenvolvendo junto, no ambiente do MEVAN, em paternidade. Então, a gente desenvolveu junto, e ele acabou se tornando esse cara paizão mesmo, referência. Enfim, foi muito especial, cara. Foi um divisor de águas na minha história. Aí fui pai, e aí, enfim, a gente foi empregando, foi empreendendo o reino de Deus. Ele pagou o meu CD de rap, eu tinha desistido do rap, eu não ia mais cantar, eu queria ministrar louvor na igreja, cantar bonito. E aí ele bancou, ele pagou, ele falou, não, você vai gravar isso aí, me fez cantar as músicas numa reunião de pastores. Ninguém gostava de rap lá, só ele curtindo, e me fez cantar todo o meu repertório do primeiro CD, com violão, e eu cantando, e ele falou, você vai gravar amanhã, vai procurar um estúdio, eu vou pagar, e tudo mais. Coincidentemente, hoje eu estava vendo, né? Há 9 anos atrás, a primeira vez que eu apresentei o disco para a igreja. E foi isso, a minha volta para o rap. Foi o Luiz Hermínio, assim, que tirou esse pino dessa granada. E aí Felipe, não sei se explicou, mas até me emociona, não, para falar a lógico, verdade. mas não, o papo está muito bom, porque está emocionante mesmo, mas eu acho muito legal a gente abordar o tema paternidade, porque, infelizmente, é algo muito distorcido hoje, né? Eu sei que para toda a verdade de Deus, sempre o inimigo levanta uma mentira para tentar, muitas vezes, diluir a força, né, Às da vezes, realidade. Kiko, às vezes não é nem uma mentira, às vezes é uma meia-verdade. É uma meia-verdade, eu acho que é até melhor colocar como meia-verdade, porque a mentira fica muito evidente que é mentira, né? Mas para quem vive, de fato, uma paternidade em Deus, a gente sabe que a figura de uma pessoa, uma paternidade espiritual, ela não atrai para si, né? Ela não se torna a pessoa de Deus na vida do outro, mas ela conduz o outro a uma paternidade não é o detentor, no Senhor, né? Não é o detentor daquilo. E normalmente, quem você vê tendo dificuldade, criticando o assunto, hoje tem alguns caras que se transformaram em especialistas em bater. Quem são esses caras? São órfãos. São pessoas que não entendem o poder que uma paternidade tem de produzir cura. O que o Felipe falou não foi nenhum ato místico, não foi, cara, simplesmente um cara que parou para ouvir ele naquele momento, estava trazendo para o Felipe aquilo que ele precisou a vida inteira, que é a segurança. Falou assim, eu não estou aqui na corda bamba de alguém que vai me julgar se eu cair, eu tenho um lugar que eu sou acolhido, os meus erros, os meus acertos. Perfeito. Que é a experiência com que você passou, que o Rafa passou e que todos nós vivemos hoje, né? Então, eu achei muito importante abordar o tema paternidade dentro desse contexto, porque se você que está nos acompanhando não entende, quebra um pouco aí as barreiras, baixa a guarda, né? Permita que o Espírito Santo ministre ao teu coração, porque tem muita distorção, tem muito exagero, tem muita gente usando isso como manipulação, mas isso é uma realidade em Deus poderosa para produzir identidade, transformação, proteção, para produzir destino, e acho que mais do que poderosa, é necessária. Né? Você queria falar? Não, sobre a paternidade também, eu acho muito interessante esse tema ser abordado, que a gente está dando alguns exemplos aqui, nós temos 3 exemplos aqui na mesa que eles tiveram uma dificuldade muito grande com o pai natural, né? Uma ausência, uma dificuldade, como o Rafinha falou, que ele não tem ausência, mas tem essa dificuldade de relacionamento e tudo. E então, eu tive um relacionamento diferente
a minha relação com a paternidade, a primeira vez que o Kiko, eu cheguei aqui no sonho, o Kiko foi orar por mim, aí Deus falou com ele que Deus ia me dar uma paternidade que eu nunca havia tido. Só que eu cheguei aqui numa realidade que eu sempre tive o meu pai totalmente presente na minha vida em todas as áreas, né? O meu pai é pastor também, eu sempre frequentei a igreja dele e assim, sempre tive ele como uma referência de homem de Deus, de homem, de pai, sempre fui muito bem cuidado. E então eu tive quando o Kiko falou isso, Deus vai te dar a paternidade que você nunca teve. Eu falei assim, esse cara tá viajando, né? Porque uma coisa que eu tenho é pai, né? E tinha sempre muito orgulho dele, né? E passou um tempo e uns 6 meses depois eu comecei a frequentar o Sonho de Deus. Eu mudei de São José dos Campos, vim para Taubaté e comecei a frequentar aqui. E eu realmente conheci a paternidade espiritual através da vida do apóstolo Hélio, do Cristiano. E realmente começou a mudar muita coisa na minha vida nesse momento. Sabe quem está aqui mandando uma mensagem ao vivo? É. Seu Osmar. Ô, seu Osmar Tachi, meu pai. Um abração, meu velho. Amo muito você. Um abração. Eu vi você andando de CB esses dias. Você tá, viu, né? Você viu? Aquele o motoqueirão, né? CBzona? O seu Osmar tá falando aqui, ó, testemunhos fortes. Pai do Jefão, hein, galera? Testemunhos fortes, vidas transformadas com um propósito. Paternidade é necessária para a segurança dos filhos. Olha que legal. Abração, Jefão, Kiko e demais participantes. Ó, fiquei até emocionado, meu velho. Tamo junto. Deus abençoe. Muito legal ter a tua audiência, o seu Osmar. Eu sei que não é por causa do Jefão que você está aqui para ouvir o Denis em cima, né? Mas então, assim, eu sempre tive, né, esse paizão, né? Que me ensinou tudo que eu gosto, desde o churrasco até a moto, né? E eu tive essa experiência também com paternidade espiritual, não sendo na mesma figura até do meu pai, que me levou para o evangelho, me trouxe no caminho até um certo ponto, né? Então isso é muito importante, essa paternidade também, porque às vezes a pessoa pensa assim, não, eu sou resolvido em paternidade porque eu tenho meu pai presente e tudo, né? Mas às vezes não é o suficiente, né, Kiko? Eu acho que cada história é uma história, né? No teu caso, você vinha de um período meio afastado, você tinha se mudado de São José para cá, Isso. E aqui foi uma casa paterna onde Deus conseguiu trazer um alinhamento, não só na tua vida com Deus, mas também produzir um entendimento da figura da tua família, do teu pai, da tua... Isso mesmo. Deus produziu um alinhamento em todas as áreas.